Seguimos juntos aqui na programação da Nova Brasil, 6 horas e 32 minutos, manhã de quinta-feira, 19 de dezembro de 2024. Os principais temas você acompanha por aqui. Bora falar de economia. Economia que importa. Nova Manhã. Marcela Kawauchi está conosco aqui para participar aqui do Nova Manhã. Tudo bem, Marcela? Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos vendo no YouTube. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Marcela Kawauchi é economista da Lifetime Asset e também colunista aqui da Nova Brasil. Marcela, a gente está com tanta turbulência na economia, né? Com o dólar super em alta, votações ocorrendo na Câmara e que impactam também a nossa economia, além da inflação. E antes de falar de tudo isso, a gente falar do dólar, principalmente, que ontem foi a casa de 6,26, uma doideira só, né? A gente abriu o programa falando disso, ouvindo aqui o ministro Fernando Haddad também. Mas antes disso, teve aquela assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, finalmente, né, Marcela? É claro que depende ainda de aprovação do Parlamento da União Europeia, mas de qualquer modo essa sinalização de acordo, que importância econômica ela tem para o nosso país antes da gente entrar aqui na questão do dólar, Marcela? A gente hoje está naquele dia assim, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Vamos começar pela notícia boa, para começar amanhã um pouco mais alegre. Logo no meio daquela turbulência, quando veio aquele pacote fiscal abaixo do esperado e o dólar começou a subir bastante, a gente teve um passo muito importante no acordo bilateral entre União Europeia e Mercosul. Esse acordo bilateral, ele prevê redução de tarifas entre os países desses dois blocos. Isso é bastante importante porque as negociações começaram há mais de 20 anos. E aí, quando chegou, a negociação estava avançada em 2019, quando chegou a Covid, aquela turbulência toda, essas negociações foram atrasadas. Então, é bastante importante que elas tenham ganhado tração agora nesse final de 2024. O que a gente tem, então, é uma assinatura de um acordo de intenção entre as duas partes. É como se eles tivessem chegado num acordo ali, em cláusulas que são boas para ambas as partes. Isso é bastante importante por conta do comércio internacional. A gente está vivendo uma fase de fragmentação geopolítica. A gente já falou aqui, por exemplo, que o novo presidente americano tem de taxar as importações para o país para proteger a indústria americana. Isso vai deixar um vácuo, né? Os países acabam se afastando comercialmente e vai deixar um vácuo ali que o Brasil tem chance de ocupar, tem chance de aumentar as suas exportações. E quanto mais acordos bilaterais a gente fizer, especialmente acordos que diminuam tarifas, diminuam burocracia, melhor vai ser para a gente. A estimativa de impacto econômico desse acordo é bastante relevante, né? O Brasil, ele exporta mais de 50 bilhões de reais para a União Europeia. O mercado consumidor, quando a gente soma União Europeia e Mercosul, soma mais de 730 milhões de pessoas. E a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial brasileiro, atrás somente da China. Agora, vale lembrar que, como eu falei, é como se eles assinassem um memorando ali, né, um final de acordo ali, para depois fazer os próximos passos. E, infelizmente, os próximos passos acabam demorando um pouco. Os países agora, cada um dos países do Mercosul e da União Europeia, vão precisar passar esse acordo nos seus congressos, então vai ter que ser traduzido para as línguas nativas, vão ter que passar nos congressos nacionais, vão ter que ser referendados pelos presidentes, pelos chefes do executivo, até que ele entre plenamente em vigor. Estimativa é que isso demore cerca de 20 anos, mas ainda assim, esse acordo, essa intenção, finalmente eles chegarem ali no meio termo comum, é bastante importante, porque, como eu falei, começa a abrir portas para o Brasil, ganhar um pouco mais de protagonismo no comércio mundial, especialmente no momento em que a fragmentação geopolítica tem dado tom das negociações, com especial destaque para as intenções do novo presidente americano. Perfeito. Marcela, agora vamos falar um pouco da nossa situação aqui, com esse dólar em disparada, chegando a 6,26, e nós iniciamos aqui o programa falando exatamente disso.
O ministro Fernando Haddad diz que o dólar é flutuante, o mercado está fazendo uma avaliação equivocada da nossa economia, do que realmente está acontecendo na economia. Chegou a falar até na possibilidade de um ataque especulativo. Como é que você está vendo tudo isso? Por que é que o dólar está tão nas alturas? E o que é que seria essa possibilidade de ataque especulativo que o ministro está fazendo, ou está falando, Marcela? Realmente agora chegou o momento de explicar uma notícia não tão boa, né? Em primeiro lugar, só explicar o que é um ataque especulativo. A gente fala de ataque especulativo quando existe um comportamento dos mercados que são descolados dos fundamentos, como se fossem descolados do que os números nos mostram. Só que a matemática mostra que não tem como fechar, a conta não fecha em relação às contas públicas. O governo, lá em 2023, quando ele assumiu, ele aprovou um arcabouço fiscal que previa que ele equilibraria as contas públicas a partir desse ano. Ao longo desse ano, a gente ficou esperando, o mercado, ficou esperando que o governo mostrasse para a gente como ele ia equilibrar as contas públicas. E o que a gente viu de melhora nas contas públicas veio do aumento da arrecadação, e por conta de aumento de impostos e por conta da atividade econômica que estava bastante forte. Mas o governo precisava indicar também corte de gastos, como se fosse um orçamento doméstico. A gente só consegue zerar ali o nosso cheque especial se a gente fizer algum tipo de corte de gastos. Esse corte de gastos, quando veio em novembro, muito atrasado, muito depois do que o governo tinha prometido, veio muito aquém do que era esperado e do que era necessário para zerar as contas públicas, para fazer o que o próprio governo tinha aprovado, tinha proposto e aprovado lá em 2023. Houve uma quebra de confiança. A promessa que o governo fez em relação à sustentabilidade das contas públicas não foi cumprida. E a partir daí, a gente viu um estresse grande de mercado. Isso não é ataque especulativo, porque é nada mais do que o risco do Brasil, do nosso país, não ter condições de pagar a própria dívida. Esse risco acaba sendo materializado nos ativos. Por exemplo, no dólar. Então, quando o investidor internacional olha para o país e fala, eu não sei como é que vai ser esse país daqui a 5, 10 anos, porque o governo gasta mais do que arrecada. Isso não tem como durar muito tempo. O próprio brasileiro, a gente vê quem tem condições mandando dinheiro para fora do país. Isso faz com que a nossa moeda desvalorize e o dólar ganhe força. E ontem, a gente tem no mercado financeiro alguns gatilhos que fazem com que evoluções dos ativos ganhem força, como se fosse algo que desse um empurrão ali do que já estava acontecendo. O empurrão de ontem foi o atraso na aprovação da PEC, né? A gente sabe que os 70 bilhões prometidos pelo governo são insuficientes, mas pelo menos alguma coisa precisaria de corte de gastos. Isso foi atrasado. Além disso, o Congresso parece tentar diminuir a parte das emendas, né? O governo prometeu colocar um teto nas emendas parlamentares e o Congresso, obviamente, está jogando contra isso. E para colocar a lenha na fogueira, né, a gente teve o Banco Central americano que indicou que vai baixar os juros de uma forma muito lenta. O investidor estrangeiro que olha para o Brasil, não vê previsibilidade, não confia que esse país vai ter como saldar a sua dívida, e olha para os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, que está com uma força da atividade muito grande e que provavelmente vão ter juros altos por bastante tempo, que foi o que o Fed indicou ontem, né, o Banco Central americano indicou ontem, esse investidor estrangeiro acaba preferindo ficar nos Estados Unidos, e isso dá força para a valorização do dólar. Então, a gente tem aí dois vetores. Agora, quando a gente faz conta e tenta entender para onde teria ido o dólar se não fosse todo esse desajuste interno, a gente vê o tamanho da incerteza. Os modelos econométricos, que são aqueles modelos que os economistas fazem para separar os efeitos de cada uma dessas variáveis sobre o dólar, mostram que se não fosse a incerteza doméstica, o dólar estaria perto dos 5,60. Se ele está em 6,30, olha só, a gente está pagando ali 70 centavos de real por dólar
por conta da incerteza doméstica. E aí vale lembrar que o mercado, né, que o pessoal fala do mercado financeiro sou eu, você, é todo mundo que investe, é todo mundo que toma crédito para comprar um carro, é todo mundo que toma empréstimo para comprar uma televisão, para comprar um apartamento, enfim, o mercado financeiro é tudo isso. E os investidores são as pessoas que acabam fazendo isso girar. E se eles não têm confiança no país, o dólar acaba se valorizando. Marcela, rapidinho, a gente está aqui em cima da hora, mas assim, há alguma possibilidade de mudança nesse cenário? O que é que se comenta aí entre os seus pares no que diz respeito a essa alta do dólar? Ele pode reduzir um pouco, se acomodar em algum determinado patamar ou pode continuar subindo? Qual é a perspectiva que a gente tem rapidamente, Marcela? O dólar vem surpreendendo a gente dia após dia, porque o aumento dos riscos, porque os riscos vêm aumentando dia após dia. Então, dado que o dólar subiu muito, a chance de subir é menor do que a chance de cair, mas não dá para dizer que esse dólar não vai chegar em 6,50. É uma possibilidade, ainda que não seja a maior possibilidade. Agora, para ele voltar para aquele patamar justo dos 5,60 que eu falei, o que a gente precisaria é que o governo anunciasse um outro pacote ou novas medidas que, de fato, mostrassem o compromisso com as contas públicas. Um pacote que mostrasse não só corte de gastos, mas gastos governamentais mais eficientes, combate à fraude, a supersalários, aquelas pensões vitalícias, enfim, a esses gastos ali que são ineficientes e que acabam onerando a máquina pública. É isso, e passasse a admitir que temos um problema, né? Coisa que, infelizmente, até agora o governo parece não admitir. Marcela, obrigado, viu, pela explicação aqui. Acho que ficou muito claro para todo mundo o momento pelo qual passamos na economia. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Nonato. Obrigada aos ouvintes. Marcela Kawauchi conosco todas as quintas-feiras no Economia que Importa, na Nova Brasil.